Bom dia, gente, tudo jóia? Essa semana nós vamos ver um resumo do que nós vimos no PET Volume 2, que a gente estudou. Porque semana que vem a gente vai começar o estudo com o PET 3, Volume 3. E é importante aí a gente relembrar algumas coisas. Na primeira parte do PET Volume 2, a gente aprendeu sobre o reino das plantas, né? O reino planta. Nesse reino das plantas existem quatro grandes grupos, e eles são o grupo das briófitas, que são representados por musgos, hepáticas, o outro grupo das pteridófitas, que são as samambaias, o samambaiaçu, né, o avencas. O outro grupo que nós temos, o terceiro, são das gimnospermas, que são os pinheiros, araucárias, esse tipo de árvore. E por último, o grupo das angiospermas, que são as outras plantas que nós vemos com frutos e sementes e flores. Como que aconteceu a evolução desses grupos? Acredita-se que as plantas tenham se originado a partir de uma alga verde ancestral. Então, há milhões de anos, elas se modificaram e surgiram as plantas do jeito que a gente conhece hoje. O primeiro grupo das briófitas é essa que a gente chama essa aqui de árvore evolutiva e a gente vai ver cada uma aqui, vocês vão entender. As briófitas, que são os musgos, as hepáticas, eles não têm tecidos verdadeiros, eles têm rizóides ao invés de raiz, cauloide em vez de caule, né? Ao invés de folha tem filídeos, então eles não têm tecidos verdadeiros. E ele não tem vasos condutores de seiva, então por isso que elas são pequenininhas. E outra característica desse grupo é elas dependem de água para se reproduzir. É a água que vai levar os gametas masculinos até o gameta feminino para ocorrer a fecundação. Então, aí, esse é o grupo das briófitas. Surgiram depois o grupo das pteridófitas. A partir das pteridófitas, gente, já acontece o que? O surgimento dos vasos condutores de seiva. E o que isso possibilitou para as pteridófitas? Elas começaram a ter um tamanho muito maior, porque antes aqui nas briófitas, a seiva, né, a água, os nutrientes, elas iam passando de célula em célula, então é um processo mais lento. Nas pteridófitas, com os vasos condutores de seiva, essa passagem é mais rápida e é mais eficiente, né? Então, possibilitou delas alcançarem tamanhos maiores. Outra característica é que eles já possuem tecidos verdadeiros, já tem folha, já tem caule. Então, essa aí é mais uma coisa marcante da evolução. Depois surgiram as gimnospermas, que são que é o grupo dos pinheiros, igual eu disse antes. Aqui, pessoal, surgiram as sementes, que antes, esqueci de falar, as pteridófitas também dependem de água para a reprodução. Então, esses dois grupos geralmente habitam o quê? Lugares úmidos, mais sombreados. E aqui nas gimnospermas, elas já não precisam de água para se reproduzir. Elas são polinizadas através de vento, e aí essa parte facilita também para esse grupo ter alcançado vários outros ambientes mais secos. Aqui, como a gente já viu que surgiu os vasos condutores lá nas pteridófitas, ela também tem os vasos condutores de seiva. E aí surgiram as sementes. A novidade evolutiva aqui são as sementes, né? E então, por isso que vários lugares tem gimnospermas, é mais eficiente do que as pteridófitas nesse sentido. E também começa o crescimento lateral, ó. Vai começar a surgir raminhos aqui do caule principal, que é mais uma coisa que antes não existia nas pteridófitas. Depois, gente, surgiram as angiospermas.
As angiospermas, elas também possuem semente, porém, a semente é envolvida por um fruto. E antes de chegar no fruto, que existem as flores. Então, as novidades evolutivas aqui nas angiospermas, justamente o aparecimento de flores e frutos. Então, esse é um resumo básico aqui dos grupos das plantas. Na próxima aula, a gente vai relembrar a parte dos animais, dos invertebrados e dos vertebrados. Se ainda tiverem com alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem lá na plataforma ou então por e-mail, tá bom? Um beijo, fiquem dentro de casa, evitem aglomeração, lavem as mãos direitinho, se tiver na rua, passam álcool gel e, se em último caso precisar sair, usem a máscara, tá bom? Um beijo!